Bom dia, amados, bom dia. Que a paz, do Senhor venha sempre, nos alcançar pela sua infinita graça e misericórdia, Abra a tua Bíblia, por favor. No livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes. A multiplicação dos pães e dos peixes. João, capítulo 6. Diz assim que depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, louvado seja Deus, versículo 5, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? É um fato interessante a preocupação do Senhor Jesus Cristo em alimentar aquela multidão. Mesmo porque o Senhor Jesus Cristo, ele nunca despede alguém com as mãos vazias ou com a barriga vazia. E aqui a gente observa que quando ele viu aquela grande multidão se aproximando, e o versículo 10 diz que era em torno de 5.000 homens que se aproximou, porque grandes sinais e maravilhas eles viam diante deles. Então, isso começou aquela atração, as pessoas começaram a se despertar. Que homem era aquele que tantos sinais fazia e realizava diante dos olhos deles? Então começou a despertar curiosidade e chamar a atenção. E nesse momento aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele quando observa e abre os seus olhos, ele contempla uma plateia de 5.000 homens aproximadamente. 5.000 homens. 5.000 homens carentes, 5.000 homens famintos, 5.000 homens que talvez não tinham uma perspectiva de vida, 5.000 homens que não tinham esperança, 5.000 homens que não tinham um amparo espiritual, estavam todos desamparados espiritualmente. E quando ele se depara com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles se aproximam e abraçam e querem ficar perto. É claro que no meio daqueles 5.000, muitos
estavam ali somente por causa do pão e por causa de milagres. Mas também tinha muitos que estavam ali para adorar, para reverenciar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei de que forma ou como você tem chegado na presença dele. Eu não sei, não estou aqui para fazer nenhum julgamento ou um pré-julgamento. Mas nós temos visto muitas pessoas se achegarem ao Senhor exclusivamente, somente por interesse em ver milagres, somente interesse em conquistar uma casa própria, em melhorar de vida, em se tornar empresários, se tornar milionários. Então, até o dia de hoje, vai haver essas duas classes de pessoas. Aqueles que vão seguir Jesus Cristo somente por interesse material, ou de ver a sua vida mudar financeiramente, mas também vai haver aquele grupo que está diante do Senhor para servir a Ele, para adorar em espírito e em verdade, independente se a geladeira está cheia ou não, independente se a despensa está cheia ou não, o verdadeiro adorador, ele vai estar sempre presente para adorar o Senhor. Então, quando Jesus se observa ali, e ele, no versículo 5, ele vendo uma grande multidão, né, ele disse para Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Filipe, qual é a sua posição? Filipe, qual é a sua atitude? Filipe, o que você faria neste momento? Essa é a pergunta que o Senhor fez a Filipe. E Jesus Cristo estava esperando uma atitude da parte de Filipe, assim como os demais discípulos. Quantas vezes o Senhor espera de nós uma atitude de fé. Uma atitude de fé. E quantas vezes nós vamos buscar soluções materiais e humanas ao invés de tomarmos uma atitude de fé. Porque a cidade mais próxima de onde eles estavam ali era Betsaida, muito longe de onde eles estavam. E automaticamente o comércio já estava fechado, e mesmo se o comércio estivesse aberto, como que poderiam o comerciante atender um pedido para alimentar 5.000 pessoas? Assim, de supetão, fazer uma encomenda de 5.000 para 5.000 homens se alimentarem, se fartarem? O comércio local, acredito que não tinha uma estrutura para isso. Repentinamente, uma encomenda para alimentar 5.000 homens. Então, o Senhor chamou a atenção de Filipe. Filipe, e aí, Filipe? Como é que a gente vai resolver essa questão? Porque a Bíblia vai dizer, no versículo 6, que Jesus Cristo estava experimentando a Filipe. Experimentando a Filipe. O Senhor tem nos experimentado diariamente. Diariamente somos experimentados. E muitas das vezes nós não colocamos a nossa fé em prática. Porque Filipe aqui no versículo 7 respondeu-lhe dizendo, 200 dinheiro de pão
não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, Filipe ele foi buscar uma solução lógica. Uma solução lógica. Ele automaticamente ele fez um cálculo ali para buscar uma solução. Ou seja, a gente vê na pessoa de Filipe um discípulo prestativo. Prestativo. Muitas vezes o Senhor quer ver de nós, nem que seja como uma atitude que Filipe tomou, mas é melhor tomar uma atitude dessa natureza, como Filipe tomou, como André tomou também no versículo 8, do que ficar de braços cruzados e não fazer nada. Porque pelo menos Filipe, no versículo 7, e André, no versículo 8, eles se movimentaram para trazer uma solução para aquele problema. Quantas pessoas que poderiam se movimentar para facilitar o trabalho da igreja, para se movimentar para facilitar o trabalho do ministério ao qual você serve. E muitas vezes o pastor, o bispo da sua igreja está esperando a sua movimentação, está aguardando você se movimentar. Muitas vezes eu e você não queremos nos movimentar, ficamos de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Mas Filipe no versículo 7 e André no versículo 8, eles tomaram uma atitude, ainda que não foi a atitude que o Senhor Jesus Cristo estava aguardando deles, porque na verdade o Senhor estava esperando uma atitude de fé. Mas eles tomaram atitude, fizeram alguma coisa, tentaram fazer alguma coisa, do seu modo, do seu jeito, para tentar resolver o problema. Então você, quando estiver diante da casa do Senhor, na casa do Senhor, procure fazer alguma coisa, procure lançar a mão no arado, procure se colocar a sua vocação no reino de Deus, à disposição do reino de Deus, assim como André e Filipe tomaram atitudes em busca de solução. Eu fico pensando aqui como é que eles devem ter ficado desesperados para poder resolver aquela questão ali diante do Mestre, diante do Senhor Jesus Cristo. Sendo que no versículo 8, André também saiu em busca, versículo 8, diz assim, e um dos seus discípulos, André, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães, 2 peixinhos, ou seja, tem aqui um rapaz aqui que, no nosso meio, que tem 5 pães, 2 peixinhos, ou seja, na visão de André, era algo insignificante. 5 pãezinhos e 2 peixinhos para 5.000 homens é algo insignificante. Numa visão humana, é algo insignificante. 5 pães e 2 peixinhos não era nada. Como que vai alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos? Eu aprendi nessa manhã, nessa madrugada, aqui meditando na palavra, que esses 5 pães e esses 2 peixinhos na minha mão não é nada. Eu aprendi que 5 pães e 2 peixinhos na sua mão não representa nada. Mas 5 pães e 2 peixinhos na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
ele vai se transformar em um celeiro de alimentos. Na mão do Senhor se torna um celeiro de alimentos. Na minha mão, na tua mão, 5 pães e 2 peixinhos, vai continuar sendo 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão do Senhor vai se tornar um celeiro de alimentos. Então, a gente vai observar que o Senhor pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Primeira coisa que ele fez foi consagrar aqueles alimentos. Consagrou os alimentos. A Bíblia diz que ele, no versículo 10, primeiro que ele organizou ali o pessoal, versículo 10, mandou o pessoal se assentarem, mandou o pessoal, se acalma, se assente, se acalma, porque o milagre está chegando. Manda o pessoal sentar, manda o pessoal se acalmar, manda o pessoal não ficar inquieto, porque o milagre está chegando. Manda o pessoal se acalmar, porque o alimento está chegando. Naquele momento, os discípulos, no versículo 10, mandou o pessoal se assentar para esperar o milagre. Assentar, se acalmar, para esperar a provisão da parte de Deus através de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não queremos esperar. Muitas vezes nós não queremos, aguardar o tempo determinado do milagre. Mas aqui era necessário eles assentarem, se acalmarem e aguardar o tempo determinado do milagre. Porque o milagre estava para acontecer. Mas tinham que estar sentados e aguardando o momento certo. Quantas vezes nós não queremos, aguardar o tempo, esperar o tempo. Não queremos esperar o Senhor fazer como Ele quer. Muitas vezes nós queremos nos antecipar o milagre. Mas a orientação aqui dos discípulos, no versículo 10, é que eles se assentassem e esperassem, porque estava prestes a acontecer um grande milagre ali naquele lugar. Mas eles foram o quê? Obedientes. Obedeceram a determinação e aquilo que os discípulos falaram para eles. Assentaram na obediência e ficaram esperando o milagre. Assentaram e ficaram aguardando o milagre. Assentaram e ficou aguardando o alimento. Porque eles estavam com fome. Estavam com necessidade. Então, sentaram e ficaram aguardando ali o milagre acontecer. E quando chega no versículo 11, o Senhor, ele orou e repartiu com os discípulos o alimento. Agradeceu a Deus e automaticamente passou para os seus discípulos, dividiu com os seus discípulos 5 pães, 2 peixinhos para os seus discípulos. E no versículo 11, a gente vai observar que eles repartiram, pode ler na tua Bíblia aí, igualmente os pães e os peixes. Repartiu igualmente os pães e os peixes. Igualmente para os discípulos, começar a distribuir a alimentação. A dividir aquela alimentação com os 5.000 homens, ou seja, sem
acepção de pessoas, porque a alimentação ali era para todos aqueles que ali estavam aguardando o milagre. Então deveria partilhar, compartilhar, dividir aquela alimentação sem acepção de pessoas e sem também privilegiar alguém. Então, não poderia haver privilegiados e a alimentação também não poderia haver acepção de pessoas. Então, os discípulos, obedecendo à voz do Senhor, começou então a distribuir. E é interessante que quanto mais eles pegavam e davam, mais, a coisa ia se multiplicando. O milagre ia se multiplicando. E a Bíblia vai dizer que todos, versículo 12, estavam alimentados. Todos, versículo 12, estavam bem alimentados. O que nós aprendemos com isso? Que o Senhor, Ele se preocupa em nos alimentar. E alimentar bem. Aprendemos aqui que o Senhor não despede os seus com a barriga vazia, com a alma vazia. Não despede. Porque esse alimento aqui, podemos trazer para o lado espiritual, que o Senhor não despede ninguém com a alma vazia. De repente, estou falando com alguém aí do outro lado, que se sente, que está vazio. Sente um vazio na sua alma, há um vazio existencial, de repente, na tua vida, e você não sabe como preencher esse vazio. Mas faça como esses seguidores aqui. Aguarde a promessa acontecer na tua vida. Mas na presença do Senhor, porque eles estavam aqui assentados, na presença do Senhor. E no momento certo, o Senhor entrou com providência e os alimentou. Então, nessa manhã, se você se sente vazio, um vazio na sua alma, saiba e creia que o Senhor não te colocou aí desse lado, do outro lado, em vão, porque o Senhor também quer alimentar a sua alma. Assim como o estômago desses 5.000 foram preenchidos e na presença do Senhor eles foram alimentados, nesta manhã o Senhor quer trazer um alimento espiritual para a tua alma e você se sentir saciado por esse alimento. Porque assim aconteceu com todos aqueles que estavam na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa manhã, o Senhor quer alimentar também a tua alma. Versículo 13, a Bíblia vai dizer que sobejou, sobrou alimentos. De 5 pãezinhos, 2 peixinhos, alimentou com fartura 5.000 homens aproximadamente, e ainda sobrou alimentos. Ainda sobrou alimentos. E versículo 14 diz que vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus fazia ou tinha feito, disseram: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, houve um reconhecimento da parte deles, porque ninguém jamais tinha feito algo semelhante o que os olhos deles estavam observando. O Senhor, Ele não mudou, meu amado. Minha amada, Ele não mudou. Ele continua o mesmo
ontem, hoje e será eternamente. O que está faltando de repente na tua vida é esse reconhecimento. É reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Salvador da tua alma. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. O qual eu e você fazíamos parte dessa estatística de perdido. Porque nós estávamos perdidos, afastados e longe da presença de Deus. Não tínhamos comunhão com Deus. Mas o Senhor veio e se manifestou. Morreu na cruz do Calvário. E através da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele colocou um plano e uma proposta de salvação diante da humanidade. Para te alcançar, para me alcançar, para alcançar toda a sua humanidade. Não perca essa oportunidade. Esse vazio que se encontra na tua alma. Assim como esses homens estavam com o estômago vazio, existem muitas pessoas com a sua alma vazia. Um vazio na alma. E assim como o Senhor teve a preocupação de alimentar e de encher o estômago desses 5.000 homens, o Senhor nesta manhã está preocupado em encher e preencher o vazio existencial que está te incomodando tanto, O que você precisa fazer para esse vazio ser preenchido? Dobre o seu joelho, ore ao Senhor, do seu jeito, da sua maneira, Ele vai te entender e te compreender. Derrame as suas lágrimas diante da presença de Deus, no teu quarto, na tua sala, dirigindo, trabalhando, não importa onde você esteja nesse momento. Dobre o seu joelho. Se você não pode, de pé mesmo. Se liga com o Senhor neste momento, em espírito e em verdade, que Ele vai responder a tua oração. E esse vazio da sua alma vai ser preenchido agora, em o nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por essas almas que se encontram, Pai, diante, ó Pai, dessa tela, participando comigo, ó Pai, dessa programação, ó Deus, porção diária, semeando fé, colhendo milagres. Eu quero entregar essas almas nas tuas mãos. Em especial, meu Deus, aqueles que se encontram vazios, assim como esses homens aqui estavam com o seu estômago vazio. Pai, quantas pessoas do outro lado, Senhor, que me ouvem neste momento, acham ou se acham vazios, um vazio na sua alma, que precisa ser preenchido nesta manhã. Ó Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, essas almas, Senhor. Ó Pai, preencha o vazio que existe nesta alma. Ó Pai, para que eles possam se sentir fortalecidos pelo poder que há no teu nome. Pai, desde já eu te louvo, te exalto e te glorifico, meu Senhor, por essa tão grande oportunidade. Em o nome de Jesus, seja preenchido pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Até amanhã, 8 horas da manhã, estamos aqui juntos, Porção diária. Esse programa é Porção Diária, semeando fé, colhendo milagres. Deus te abençoe, em nome de Jesus.